Olá, bem-vindos e bem-vindas. Temos nova temporada. Sim, essa foi a grande pergunta do final do outro episódio. E aí, acho que uma série linda, né? A gente vai falar de sincronicidades, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Do episódio passado a esse aqui na vida, no outro tempo e espaço, né? Do podcast. Mas a gente fecha o episódio passado falando de empresas TIL, empresas como comunidade, essa comum unidade entre verdades, né? O servir com verdade, a verdade do servir, que vai criando essa grande tapeçaria e desse lugar a sincronicidade é possível. E a gente tá vivendo, né? Sim. Muitas sincronicidades. Sim. Na data que a gente tá gravando oficialmente o episódio, que não é a mesma que provavelmente vocês estão escutando, meninos e meninas e pessoas amadas, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E de uma que já aconteceu, acho que a gente acabou de viver um palco de TEDx. Sim. De uma sincronicidade linda. Então, Lígia Zottini, faz as honras de abrir contando. Sim. Bom, amiga, eu acho que desde que, se a gente puxar um pouquinho para trás, né, desde que a gente começa essa ideação de trazer novos humanos à vida, do começo, que foi junho de 2024, mais ou menos, né, que ela ganha borda e pá, e desce os primeiros movimentos, primeiras gravações aqui e ali. Por um TEDx em setembro, que é quando nós estamos agora gravando esse programa no Tempo e Espaço, É nada de tempo, é né? nada, menina. A gente já tem um podcast inteiro. A gente tem um TEDx brindando, né, um palco como um palco de abertura, embora a gente tenha tido alguns ensaios aqui e ali, né? Teve algumas primeiras movimentações até de palco. Sim. Mas eu acho que esse pode ser o marco de um palco oficial. Ele aconteceu em 4 de setembro de 24. Foi muito especial, porque eu tô sempre envolvida com as comunidades. Foi o terceiro, né, amiga? Então, assim, a gente acaba se conhecendo, trocando pessoas, as pessoas que participaram e quem fez a organização. Eu conheço boa parte, né, de algumas redes importantes de TEDx no país. E esse veio totalmente fora. Ah, Lígia, você se pleiteou? Não, não pleiteei nada. Geralmente... Esse é o famoso veio do nada do todo, né? Exato, Veio do todo. Do tipo, você quis falar de novos humanos e pediu? Não, não pedi, não. Ele foi feito de uma forma muito especial, porque foi pelas mãos dos novos humanos dentro de uma universidade importante no país, que é a Unicamp, lá em Limeira. E ele é feito totalmente pelos alunos, então são jovens entre o início do seu primeiro ano, né, que acontece mais ou menos entre 18 anos até 24, 25 anos, era a maioria dos que estavam ali cuidando da gente do evento, eram esses jovens de universidade. Os né? novos humanos. Exato. They are coming, we are becoming. E acho que essa temporada tem muito disso, Tem né? muito Falando disso. sobre They are coming, we are Boa. becoming. Essa temporada, gente, teremos entrevistados e entrevistadas. Nesse lugar, né, de trazer essa comunidade, trazer essa tecedura, Sim. né? E uma coisa que a gente conversa, claro, né, conversa muito, e vocês vão acompanhar esses olhares, essas vozes que trazem novos olhares. E a gente tá buscando fazer, né, assim, não sei nem se é uma seleção, elas estão, tá sendo por sincronicidade. Sim. Mas com essa multiplicidade do que a gente vem falando de caber mais, né? Exato. Então, nem todo mundo a gente talvez concorde pessoalmente no CPF, Tânia e Lígia, Exato. com o olhar, mas fazendo jus ao que a gente traz aqui, a ideia não é concordar com tudo, mas é caber pluralidade. Exatamente. Que tem tudo a ver com esse lugar do coletivo de um novo humano, né? Exato. Então, quem já tá becoming, quem já tá becoming nas organizações, que tá abrindo esses espaços de verdade para quem está coming desse, né? Exato, dessas gerações. Então, assim, a gente diz que essa é a assinatura, né? They are coming enquanto geração. Né? Parte da geração tem valores sociais muito importantes. E que a gente entende que são valores que vão sustentar a parte dessa transformação consciencial. E we are becoming, porque nós somos diversas gerações coexistindo, mas a gente está indo para dentro de faixas conscienciais importantes que vão nos dar ressonância e alinhamentos de interesse. Eu acho que desse ponto a gente vai dançar bastante. A gente vai falar, vai ser eu e você, aí de repente a gente convida alguém, aí acontece de novo. A gente não vai fazer só uma temporada de entrevistados. Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente porque a gente não tem muito controle do como. Nada, e isso tem tudo a ver com sincronicidade, né? Sim. Mas provavelmente não, né? Mas eu acho que pra fechar o tema do TEDx, foi uma super sincronicidade, me encontraram através do trabalho.
E, assim, é difícil para quem trabalha como a gente trabalha, né, amiga, com conteúdo e fala e palcos, não ter falado nada original, né? Assim, ter algo original, não falado algo, né? Sim. E, de alguma forma, na entrevista lá atrás, chamou muito a atenção essa história de inteligência artificial, que é o grande tema, né? Quando você fala de transformações e futuros, que era mais ou menos o tema desse TEDx. Os curadores, né, a curadora em especial, gostou muito da inteligência artificial versus a consciência real, que eram as jornadas desses novos humanos. A tecnologia, de alguma forma, como um libertador de tempo, para que esses humanos buscassem uma certa integração de quem eram. E ela gostou muito de dos estudos que eu trouxe na fala, que é o do Dr. Ian McGilchrist, que ele é um inglês e ele estuda cérebros, né, hemisférios. Tem tudo a ver com o nosso trabalho lá no movimento do Female. E aí eu falo bastante durante 15 minutos, né, da fala do TED sobre o que seria a integração do hemisfério. E no trabalho ele fala uma coisa muito bacana, que ele fala que o nome do livro, que de 15 anos de estudo, ele tem uma profundidade gigantesca nesse estudo de hemisférios, ele fala que o direito é o mestre, que é arquetipicamente mais feminino, essa coisa da criatividade, da intuição, do feminino, do sensorial, do cérebro, do hemisfério que fala com o teu corpo físico. E o esquerdo deveria ser o emissário. E só aí deu 15 minutos de fala, né? Queremos trazer um pouquinho mais pra cá? Eu acho porque tem uma dança, eu acho, assim, seguindo, né, nessa dança que a gente sempre tem, né? As tradições orientais falam muito sobre esse lugar, né? O cavaleiro e a mente, né? O cavaleiro e o cavalo, né? Quem é a mente e quem tá em cima de quem, né? Então, o racional e esse sutil e esses muitos nomes que a gente vai colocando aqui, porque é até difícil tatear. Mas acho que... Vamos falar um pouquinho mais? Vou dar uma borda, então. Ele fala aborda assim, um pouco nisso, que é bem legal. Ele fala assim, por que o direito, que não é um hemisfério tão celebrado no pós-guerra, né? A hora que o mundo tem que virar serial, né? Revolução 3 no final, industrial. Todo mundo tem que se reconstruir no mundo ocidental e fazer dinheiro, e o capitalismo, aquela coisa toda. A hora que você dá valor excessivo ao hemisfério esquerdo, você faz mesmo muita ciência, muita tecnologia, muito progresso serial, fabril e industrial. Hemisfério esquerdo, lado racional. Só pra ter certeza que todo mundo... racional, objetivo, linguagem, simbolismo, no sentido de cálculos. É o que a gente está criando a máquina, a nossa imagem e semelhança do hemisfério esquerdo. Arquetipicamente masculino. Arquetipicamente masculino. E aí, desse lugar, quando a gente tem excesso desse lado, desse hemisfério esquerdo, a proposta dele a gente perde em criatividade, diminui o processo criativo, porque ele pertence ao direito. E a gente, de alguma forma, que aí é uma grande polêmica do estudo dele, a gente desconecta da natureza. Esse conceito de ecossistêmico, sincrônico, entecer, que a gente gosta e tece e fala tanto, ele pertence a um cérebro integrado, cujo mestre é o direito. Tô com ele muito. E aí ele fala, por quê? Porque a capacidade de chegar num lugar e ter, o que você fala sempre, dos padrões, a linguagem do direito é a linguagem que mais captura a vida. Porque ela captura pelo sensorial, por um padrão que é muito rápido, intuitivo. Ela percebe coisas, até com a conversa do seu subconsciente, né, no seu subconsciente, que a hora que vai pro esquerdo, que precisa transformar em linguagem escrita ou falada... Perdeu-se um monte de coisa. Exato. Então, exatamente. Olha essa é a história. E ela é muito legal, né? Sobre mestre e emissário. A gente falou... agora já não me lembro mais em qual podcast. Mas a gente falou sobre essa tradição, né? Espiritual, do reverenciar, do abaixar, né? Então, assim, eu acho que essa grande tecedura, né? Não só de pessoas, mas de conceitos que nós, como pesquisadoras, né? Tanto... teóricas quanto empíricas, né? Que a gente lê e fala, bom, vamos lá, é verdade, veja isso acontecer na vida, né? A gente vai catando coisas ali, se informando e vendo aonde essas coisas se encontram na busca de compreender de uma maneira mais abrangente. Acho que são as grandes perguntas. A gente traz pra cá as grandes perguntas da nossa vida, né? Exato. E aí, olha, tem uma... Isso me remete a um estudo que eu tô fazendo, tanto no meu ecossistema da Inner, quanto no meu inner ecossistema da pele pra dentro. Ok, maravilhoso. Que é uma pergunta que há um tempo me acompanha entre duas pessoas. Eu vou trazer eles como arquétipos de um olhar, tá? Que é Michael Singer e a entrega incondicional. E Joey Dispenza, programe tudo que você quer na sua vida. E aí você fala, tá, mas Michael Singer
entrega tudo, né? Ele tem 2 livros maravilhosos, gente. Um é Entrega Incondicional e o outro é A Alma Livre, algo desse tipo. Bem fácil de encontrar, tá? Um best-seller. E ele fala sobre essa entrega realmente incondicional à vida. E a biografia dele, não vou dar spoiler, mas ela é realmente sempre falando sim pro que a vida traz. E aí tem um outro ser interessantíssimo nos tempos atuais, que é Joe Dispenza, que ele fala, não, você programa sua mente, você pode ser tudo que você quiser. E aí eu fico com a pergunta. E aí, gente? Michael Singer vezes Joe Dispenza, quem tá certo no divã, né? E eu não tenho a resposta, mas aonde eu tô e aonde eu tô tecendo é um lugar que o Joe, os dois estão certos. É um Michael Dispenza, eu ia falar. Ou um Joey Singer. Depende de pra quem, por que hemisfério você começa. Exato. Porque é uma intenção, mas o como, que eu acho que é... O como a vida vai trazer, que esse cérebro linear, lógico, ele não dá conta. E aí, quando a gente coloca uma intenção na vida, né, uma intenção, a vida se encarrega do como, mas todos esses detalhes, que são bem maiores do que o passo a passo, não é o nosso hemisfério esquerdo que faz. É uma captura de algo maior entre vários seres da tecedura, né? É usar o direito, entendeu? É usar o lado direito. É exatamente. Isso. E que passa por essa dança entre eu intenciono e a vida traz. E aí eu fui parar na neurociência para entender mais uma camada disso. E olha que interessante, eu descobri que a gente tem aqui na frente... Gente, eu não vou bem com essas coisas de nome, tá? Vocês me perdoem por isso, mas... É assim desde sempre. A gente tem um cérebro aqui na frente que ele é o mais racional. E a gente tem uma parte aqui atrás... É o córtex pré-frontal. Aqui. Onde as crianças não têm ele aberto e desenvolvido até mais ou menos os 4 anos. É por isso que elas são tão intensas. Porque elas são regidas por uma parte de trás. Exato. Mas sabe o que eu descobri que eu não sabia? Que essa parte aqui, ela é muito nova. Então, ela gasta muita energia e ela não é tão eficiente. Não sabia dessa parte. Pois é, eu descobri isso num estudo de neurociência recente e eu achei interessantíssimo. Então, quando a gente quer fazer essa história toda que eu falo bastante de cérebro do prazer e tudo mais, o que é trabalhar com o cérebro do prazer? É fazer o que gosta? Não, claro que não, né? Nenhum adulto vive assim. Mas é fazer o nosso cérebro ancestral trabalhar, e ele trabalha para quê? Ele trabalha por um propósito mais elevado. Se eu quiser me conectar com, né, o direcionamento de sinapses para um propósito mais elevado, essa parte de trás vai ser acionada. Ela é muito antiga e ela sabe operar com uma tecnologia maior e mais eficiente. Quando a gente tenta fazer isso daqui da frente, a gente gasta muita energia e a gente é muito ineficiente porque ela existe só há 100 e poucos mil anos. Olha que curioso, porque esse de trás, olha como é que as coisas vão andando e a gente está aqui conversando à medida que a coisa tá chegando aqui na nossa troca. Esse cérebro atrás, geralmente é o que eles falam que é o cérebro mais reptiliano, que é o cérebro mais ancestral, né? É o cérebro dos instintos. Por isso que ele tá lá, dentro do que você está me trazendo aqui, te cuidando, te preservando há íons de tempo. Ele está lá fazendo com que todas as versões humanas chegassem aqui nessa mesa hoje, sentada uma na frente da outra. Todas as nossas versões. Sim. Enquanto à frente, o córtex pré-frontal, ele de fato é esse lugar desafiador. E ele traz para o humano a capacidade de se autorregular. É aí que se difere dos animais. E aí quando a gente bota, o cérebro de trás é animal, é animalesco, é selvagem, então nem é importante. E o da frente é que deveria ser, porque é a sua capacidade racional de se autorregular. E aí o que acontece? As crianças antes dos 4 anos, elas entram em o que as pessoas conhecem como birra e etc e tal. Mas ela não é birra. É comportamento desafiador, porque ela não tem esse filtro de autocontrole. E a propósito, você só vai ser... Se tudo der certo na sua jornada de amadurecimento, um adulto com o córtex pré-frontal maduro depois dos 25 anos. Então, tem muita gente, talvez, nos escutando que não tem o pré-frontal pronto ainda. É por isso que ele gasta. A pessoa não consegue as suas emoções. E é uma dança entre partes do cérebro e hemisférios, entendeu? Maravilhoso. E nessa dança mapeada, a gente vai aprendendo um pouco mais integralmente quem somos.
E não é um ou, né? Acho que só pra Não. deixar claro aqui, né, gente? É um grande e, assim. Quando a gente valoriza bastante esse lugar arquetípico, o mais do feminino, não porque ele é o único, mas porque ele tá precisando de mais carga, né? exato. Porque a gente opera muito, a gente aprende muito a operar com o outro. Mas eu acho super interessante, porque ele é aquele que conduz, segundo esse olhar, né, que chegou pra mim da neurociência, que conduz a gente, inclusive, pra visão de longo prazo. Mas é. E eu acho que eu termino, assim, o TEDx provocando que não é sobre hemisférios, não é sobre direito, esquerdo, frente ou trás, mas é quantas integralidades a gente está deixando no armário. Aí eu conto um pouco da minha jornada de vida. Quantas partes da Lígia ficava no armário e as pessoas gostavam do meu trabalho oficial como pesquisadora, executiva, professora, sem saber o porquê que elas gostavam. Elas gostavam por conta de todas as Lígias que estavam no armário. Daquela que estuda metafísica, espiritualidade, povos ancestrais, vai nos sítios arqueológicos, da Lígia que defende e trabalha com a questão do feminino. E tantas outras Lígias que hoje eu posso falar abertamente, porque tem um nível de cura interno que passa por essa jornada e estágios da consciência. Até lá, ou até aqui, elas ficaram guardadas por um bom tempo, porque isso é recente. Tipo, no site do Voicers, foi agora em agosto, que todas as linhas de pesquisa, se vocês entrarem lá, voicers.com.br, vai estar lá todas. O Voicers, ele é esse grande suporte para todas as minhas pesquisas, inclusive as que a gente faz junto, que é o Novos Humanos, Female, mas tem Origens com a Gabi. Antigamente era só Futuros Tecnologia, e o resto ficava por ali. No armário. No periférico, saía por aqui e por ali. E não é isso, os cenários de futuro saudáveis só são possíveis com a integralidade de quem eu sou, entendeu? Os meus cenários, os seus cenários com a integralidade de você. E dentro dessa integralidade, a gente toca em sincronicidade. Sim, senhorita. Vamos falar de sincronicidade? Vamos. Vou ter que te dar as honras, né? Os temas que a gente sabe que cada uma... Não, acho que... Por quê, né? Porque a sincronicidade... Acho que o que tem a ver integralidade com sincronicidade, né? Tem a ver com a verdade. Tem. E a potência de quem está em plena entrega, amiga. Então, acho que tem esse magnetismo, né? Acho que dos trabalhos do FIMEIO tem um pilar nosso lá, que é o pilar intuitivo, sincrônico, que muitas vezes sou eu que represento ele. E eu acho que tudo que a gente estuda, e na primeira pessoa que eu estudo, vivo e trabalho, tem a ver com você chegar num nível de verdade pessoal tão grande que você não compromete mais nenhuma pequena verdade, sabe? A gente fala muito sobre não comprometer pequenas verdades para que a sua grande verdade enquanto trabalho, serviço e, enfim, vida, não fique sendo desviada por conta de karma imediato, porque você mentiu, porque você não foi honesta, porque isso, porque aquilo, porque o outro, isso na primeira pessoa. Então, quando você faz essa jornada de alinhamento de verdades do seu ser, do seu coração, junto com... Cara, eu lido com verdade o tempo todo. E, ó, às vezes que eu minto, amiga, eu menti uma coisinha pequenininha e paguei um montão a semana passada. Eu fui tentar mandar uns negócios, os elixir da Belle para as primas que estavam em Portugal. E, tipo, não deve ter 30 ml de água. Eu falei, o que é isso? É brinquedinho de aniversário, não contei. Paguei R$200 pelo elixir mais caro do universo e ele voltou pra minha casa, entendeu? Ai, tipo assim, não dá. Ultimamente, assim, mesmo quando a intenção é boa para 2 crianças, 3, né? A minha e as 2 que estavam lá ficarem felizes, eu já aprendi que eu não posso. Porque a vida tá tão organizada dentro da verdade que a primeira desviadinha, assim, você... Acho que só pra dar uma borda, gente, não pode mandar nada líquido pelo correio internacional. Exato. Só pra dizer por que ela fez isso, porque eu sei. Exatamente. E aí você fala, mas são 30 ml, não vai passar. Voltou os R$210 pra minha casa. De 2 coisas que, no material, não custa 20, gente, reais. Então, assim, mas no emocional e no energético, não tem preço. Não, era então, só pra só pra falar, isso. É isso, Lígia. Tudo isso pra voltar aqui. Sincronicidade tem a ver com verdade. Essa verdade traz um compromisso num outro nível. Ou seja, te denota, te chama, te convida para uma plena entrega. E essa plena entrega te traz um magnetismo muito potente. As pessoas, elas percebem que tem algo diferente. E acaba gerando uma presença aonde muitas vezes não precisa nem falar. Você só precisa estar. Então, verdade mais comprometimento, mais você perceber os sinais. E sinais têm a ver com a capacidade do hemisfério direito. Intuitivo, sonhos, percepção do seu corpo. Te dá as suas tomadas de decisão.
Sincronicidade não é sobre uma jornada de vida inteira, sincronicidade é sobre o próximo passo. Então, quando eu começo a ter dificuldades com um tema, eu começo a perceber que, bom, a vida não está me dando um fluxo normal de encaixe, porque quando você está muito tempo operando por esse tipo de coisa, as coisas fluem. E quando as coisas dão errado, o cliente não compra, alguma coisa não deu certo. Tá tudo certo, você passa para a próxima, você já está em plena entrega, está em presença naquilo que está acontecendo. Uma hora você sabe que é até livramento. Exato. Então, não tem sofrimento, não tem estratégia. Você vai assim, olha, tem uma macro verdade, que é a grande estratégia. Né? As verdades são as formas da gente estrategiar as coisas por esse processo. E a partir daí, as coisas acabam vindo até a gente. E aí, a gente estava falando do TEDx como um grande marco, amiga, mas eu acho que tem um processo sincrônico gigantesco. A gente está em setembro. Sim. Se eu olhar para frente nos próximos 2 meses, tem agenda até na versão da voz do Hemisfério Sul, né? Sim. Por uma série de sincronicidades. Exatamente. Então, a gente botou no mundo um projeto que nem era não estava no nosso ano ter um projeto desse. Não tava. Era só ter um podcast. A gente queria falar sobre nada, né, amiga? E sobre tudo. A gente queria. A gente ia fazer um podcast quase anônimo, né? Exato. A gente começa assim, né? E de uma entrevista. Exatamente. E O poder de ouvir os outros, né? Exatamente. De uma entrevista nasce... Peraí, tem algo muito potente aqui. E de um lugar, né, que é um lugar, eu adoro falar dele, que é aquele lugar que nos deixa animado. Né? Muitas vezes, né, eu que tenho esse trabalho com desenvolvimento interno, né, a pessoa fala, mas eu não sei o que é. E é tão simples, gente. É tão simples que parece bobo. Mas as grandes verdades da vida, elas são simples, né? O duro é a gente confiar na simplicidade. O que te deixa animado? E animado não é eufórico. Animado é com ânima, com alma, cheio de vida, entusiasmado, com Deus presente. Entusiasmado significa isso, cheio de Deus. Então a gente sabe aquilo que brilha, né? Tem muitas palavras que dá... E Novos Humanos nasce assim, né? Num estudo que... sincronicamente, no tempo do offline, vai pro mundo amanhã do dia da data da gravação. Exatamente. Eu sou uma das entrevistadas, vou com um olhar de Inner Development Novos Humanos. Aquilo gera na gente um entusiasmo enorme e uma vontade de continuar trocando sobre aquilo. Em abril, mais ou menos. Abril. Foi mais ou menos um pouquinho antes, talvez. Tinha vontade de gravar um podcast. E aí, esse que é o lugar que agora há pouco eu falei sobre do Michael Dispenza, né? Pronto, já juntamos dois. A gente queria fazer um podcast. O como é por conta da vida. A estratégia A gente não ficou presa na nossa ideia inicial. Exato. E nem em não fazer. E essa eu acho que é a grande... Esse é o trabalho interno para conseguir viver assim, né? Porque aí depois de conseguir intencionar e entregar e deixar a vida resolver o como, aí vai ficando essas ondas mais fáceis, né? E é tão doido que você começou como entrevistada e terminou assinando Amanhã no palco com você. Exato. Então, assim, essa é a potência. E no meio do caminho nasce o podcast que tá fazendo um impacto gigante em muita gente. A gente nunca recebeu... E olha que a gente faz trabalho de conteúdo na vida, né? De educação, desenvolvimento, palcos, de novo. Eu tenho muitos feedbacks em tudo que eu já fiz, mas esse tem algo a mais. Ele tem esse magnetismo, tem essa força de atração maior. Como se as ideias estão prontas para ser, entendeu? E a partir daí, TEDx. E a gente vai ter o lançamento do estudo oficial no dia seguinte da data de hoje, da gravação, ou seja, dia 13 de setembro de 24. E a partir daí a gente tem palco em Vitória. A gente tem... Espírito Santo, né? A gente tem Rio Grande do Sul. A gente tem Rio Grande do Sul, numa das maiores feiras de inovação industrial do Brasil. E a gente tem 2 que não podem ser revelados ainda. Que são parcerias de ecossistemas muito importantes. E todas as conversas que estão vindo a partir daí, entendeu? E ele tem potência, o que a gente está vendo, de ser algo internacional, entendeu? Porque tem esses níveis de consciência em ilhas para fora do país, talvez por conta de camadas de tempo mesmo, cuja facilidade do entendimento gruda rapidinho, né? Sim. E aí, gente, eu acho que para trazer um lugar aqui do outro lado, né? Aí fala, nossa, mas como é, né? Como é tão lindo, maravilhoso, né? Assim, sim.
Agora, o que é preciso aqui? Essa aceitação. E o que eu observo, eu vou falar eu, mas eu sei que é a gente, né? O que trava isso? Não só não estar em verdade, porque isso a gente já falou bastante, eu acho. Mas eu vejo que tem duas coisas que travam, elas são próximas, mas elas travam muito a possibilidade de viver em sincronicidade, que é julgamento e criticidade. E por quê? Que vem da possível comparação, né? Eu me comparo com o outro. Que tá junto com... Eles são irmãos ali, primos, né? Mas um é com o outro e muitas vezes um é comigo, né? Então, vou dar aqui os exemplos reais que eu gosto de trazer. A gente tá falando isso, nossa, que maravilhosas essas agendas. É verdade, é lindo, maravilhoso. A vida pediu pra mim uma entrega. Eu tinha um trabalho fora do Brasil, uma viagem internacional pra acontecer, esperadíssima pra acontecer, que vinha há 1 ano sendo tecida. E de repente, assim, né, desse jeito que a gente tá contando, novos humanos vai vindo, essas coisas vão acontecendo. E eu começo a perceber que essa viagem, ela não tá tendo a potência, ela tá pedindo ajustes. E essa é a hora do não controle. Não é, tudo mágico, lindo, cor-de-rosa, de olhar e falar, eu solto isso aqui não tá pronto. Eu tenho mais 3 parceiras nesse projeto, que por isso a gente acaba escolhendo parceiras que vivem assim, que estão olhando. Sim. E quando a gente solta essa peregrinação maravilhosa, no que a gente solta e fala, tá bom, ela vai acontecer depois, a vida manda essa enxurrada de agendas. É isso. E aí a gente olha depois e fala, entendi, mas é depois. Olhando pra trás, connecting the dots, já dizia o Jobs. É connecting the dots. Se nesse momento acontece aquele, não, mas por que não vai acontecer? Mas será que a fulana que aí briga com todo mundo, aí fica com a energia horrorosa. Não, mas eu já tinha combinado. Você tá travando a coagulação da vida. E esse é o desafio das grandes corporações de viverem isso, né? Assim, ainda é. E não tem sentimento de fracasso, né, amiga? Tem Nenhum. sentimento de o que tá certo acontece. E não é que fracassou. Não é o tempo, só vai acontecer daqui a pouco. Todo mundo deu o seu melhor e aquilo não estava fluindo. Né? Que não é largar. Então, eu trago aqui, gente, porque é um paradoxo a ser comungado, né? Não é nem lá, nem cá. É nenhum, é um grande E. Mas quando isso, num ponto, eu tô falando de uma situação. No ponto interno, muitas vezes a sincronicidade opera, a gente precisa de pessoas, a gente precisa dessa tecedura, né? Se você ficar... Não, eu queria mandar uma mensagem pra Lígia, mas eu não sei. Mas o que ela vai pensar? Eu ouvi o podcast, eu senti de convidar, mas será que ela vai achar de mim? Pronto, você tá travando a sincronicidade de acontecer. E isso é muito comum. Então, quando você fala, eu senti e eu vou fazer. Mas pode acontecer um não. E pode ser que o outro te julga, mas isso é do outro, né? Agora, isso vai... Porque isso vai abrindo portas. E perto da potência que tem de ser um canal de sincronicidade. A gente nunca sabe quando a gente foi o canal de sincronicidade na vida de alguém. Exatamente. Só depois. Só depois. E assim, isso tudo é simples, mas é de uma elegância gigantesca. Porque pra você falar ou não falar, porque também não é só vida louca, assim, eu vou falar tudo, eu vou convidar todo mundo, eu vou... Cara, não é sobre isso, entendeu? Não é. É sobre um profundo sentir. Então, a gente vai percebendo, tem coisas que ficam mais óbvias, né? E tem coisas que ficam menos óbvias. E a gente começa a perceber essa questão sensorial, que de novo volta ao lado direito do hemisfério, né? Direito do cérebro, que é, cara, o que meu corpo tá sentindo? O que eu percebo dessa pessoa? Quando ela tá na minha presença, é positivo ou não? Eu sigo, só porque ela tem uma cadeira de poder e pra mim é interessante ter alguém nesse podcast que esteja impactando muita gente. Não é sobre isso, gente. Não funciona. Não, é tão elegante, é simples, mas tem uma elegância de muitos pontos que, no final, tudo acaba nessa incrível tecnologia humana chamada meu corpo, seu corpo, o corpo de vocês aí em casa. Quanto mais vocês estiverem buscando essa frequência mais alinhadinha, corpo, mente, espírito, biopsicoenergético, chame do que você quiser, da sua integralidade, as chances são que mais você vai conseguir operar pela verdade, compromisso, sinais intuitivos, hemisfério direito, que vai dar em sincronicidade. E o mais bonito, né, que não dá pra fingir, né? Não Então, por dá. isso que não é sobre a cadeira de poder e tudo mais, porque essa teia
invisível, essa teia que a gente chama de sincronicidade, mas é uma inteligência maior, né? Ela não opera a serviço do que a Tânia quer. A vida não dá nem aí para o nosso planejamento, a gente já falou isso. Ela, muito pelo contrário, estando a serviço de algo maior, coisas, acessos e pessoas inacreditáveis vêm. E aí você fica assim, nossa, tá perplexa, né? Assim, como muitas vezes nesse cenário, usando essa expressão que eu acho muito legal, daquele livro Escola dos Deuses, do Stefano Dana, ele fala escorregador, você escorrega pelo teto. Né? Como é que é isso? É a coisa completamente inusitada. De repente, a vida que você pensa, vou escorregar, é pra baixo, né? Baixo. Quando você escorrega pelo teto, você realmente, a vida deu uma inversão na lógica das coisas. Os hackings, né? Que a gente, essa semana, tá presenciando um, né? Que não podemos abrir aqui. Não. Mas da gente olhar e falar, nossa! Aconteceu isso nessa marca enorme que tá fazendo hosting disso da... Que hacking foi esse da vida, meu Deus do céu? Isso é infazível. Não. É impossível de uma inteligência artificial ter planejado, nesse cenário do que a gente tá aqui, não podendo falar, o acontecimento, entendeu? É impossível, porque é contra qualquer tipo de padrão do passado. É contra. Esse cérebro aqui, que ele nunca conseguiria ter desenhado esse cenário. Não. Por isso que o como... O que, né? O desejo do coração, não o desejo do que eu quero, mas esse lugar do propósito da alma, desse desejo da alma, ele encontra esse como das escorregadas pelo teto da vida, né? E ela toma conta. Não, eu acho que vale a gente falar um pouco mais, porque eu falei sobre a potencialidade de ser internacional, e eu não sei o quantas pessoas conhecem, porque eu não conhecia, né? O palco que a gente vai estar lá no Espírito Santo no final de outubro. Para vocês que estão ouvindo, já foi. É o passado, essa dança aqui do futuro com o passado. Ele chama... É um summit chamado Horazes, que é Horassis. Horizons, algo como assim. Ele veio, né, de uma pessoa chamada Dr. Frank Richer, e ele foi uma dos grandes estrategistas do Fórum Econômico de Davos, entendeu? E aí ele sai, porque ele entende que Davos está bem orientado ao norte planetário, né, ao hemisfério norte, e ele quer trazer toda essa discussão para um sul planetário. E assim, ele está começando, acho que tem entre, sei lá, talvez uns 5 anos esse movimento. Mas eu achei de uma genialidade, assim, de trazer uma discussão. É a mesma história, tá todo mundo lá, grandes líderes, lideranças públicas, tanto que é a cidade de Vitória, no Espírito Santo, que está fazendo hosting do Summit. E, de alguma forma, ele encontrou, e lá estamos nós. Falando sobre, no painel de Gen Z. Ou seja, o que é a Gen Z, segundo a nossa interpretação? They are coming. A geração Z, né? They are coming. Who is coming? Quem está vindo, né? Exato. Eu acho que vai ser uma oportunidade linda com pessoas que estão vindo, enfim, de vários lugares do planeta para discutir a geração. E eu tenho certeza que esse ângulo que a gente está dando aqui é muita inovação. Inovação. Assim, pelo briefing do painel, é o básico da geração Z, né? A tendência, os valores, como, de repente, as fortalezas, os desafios. E a hora que eu mostrei, né, um briefing do que é o New Humans, que vai nascer International, o Frank ficou louco. Ele falou, eu vou te colocar como host, né, como a pessoa que vai fazer o host do painel, ancora o painel, e vai trazer os entrevistados. E a Tânia é uma das entrevistadas, porque ele quer que a gente direcione a conversa. Ele achou incrível. É incrível, né? A gente pode achar incrível. A gente tem um programa nosso que a gente pode contar como as coisas acontecem. Porque a gente vivendo também é um estado de encantamento. Porque a gente sabe, enquanto executivas de grandes marcas, o trabalho gigantesco que é para estar em todos esses palcos que a gente está... esses projetos, essas coisas que estão vindo. Isso é a força. É por isso que a gente consegue fazer tantas coisas em tantas frentes, com times diminutos, com não controle. A gente já falou bastante sobre isso, né? É um outro lugar de operar que tem a ver com as organizações de empresas e essa organização toda, enfim, consciencial. E eu acho que o encantamento, ele vem de... Assim, a gente vive isso bastante, né, no nosso cotidiano, mas
é sobre não perder o encantamento também, né? Porque o encantamento é uma virtude divina. A hora que a gente normaliza as coisas, não, assim, normaliza a ponto de falar, tem um nível de frequência que cai. Né? Então, assim, o olhar e o reconhecer e falar, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Isso gera ânimo, isso gera ânima, isso gera um estado animado, né? Que é o oposto do que a gente falou, inclusive, no podcast passado, né? Que a gente fecha a temporada falando das empresas TIL, né? E uma empresa TIL. Mas sobre motivação, né? Uma vez vivendo assim, você não precisa de ninguém te motivando. A vida se torna um processo de motivação, porque é um encantamento constante de mensagens que chegam assim, né? Olha, eu ouvi vocês no podcast tal, e tal coisa me tocou profundamente. Será que vocês... Vai ter um evento aqui, né? Então, isso é muito bonito. E quem eu sou? Executiva do jurídico de uma grande empresa da área de saúde. Cara, é isso que as pessoas ainda estão... como é que eu vou dizer? Quem talvez escute a gente do nada pode falar, não é possível que essa realidade existe. Ela existe. Ela existe. É que a maioria das pessoas que estão hoje nos seus cargos profissionais estão deixando muita coisa no armário. A gente pede para que muitas coisas de diversidade saiam do armário. E o meu maior bandeira de diversidade é a sua diversidade individual precisa vir para fora. Tem ambientes que não são propícios a isso, não tem a segurança psicológica para tal. Mas vocês que são organizações, quanto mais isso for permitido, mais vocês vão ver que tem mais novos humanos dentro de vocês do que vocês imaginam. Mas uma coisa interessante, também no episódio passado, ali no finalzinho, quando a gente estava lendo, né? Você leu um trecho e tal. E tem uma parte da fala que fala assim, algumas organizações vão achar que essas pessoas não existem. E a gente começou a ver isso acontecer também, né? Super. E é muito interessante, porque tiveram algumas situações, né, que os detalhes não vêm ao caso, mas de umas organizações que falaram, não, imagina, isso aí é otimismo demais, essas pessoas não existem. E foi exatamente o que, né, o autor fala. Porque ela não tá em verdade para ver isso acontecer, porque isso existe o tempo todo, e não existe só para Tânia e para Lígia, a gente não é as escolhidas de lugar nenhum, porque senão como seria essa comum unidade? Ela existe para todo mundo que passa a operar em verdade. Né, aquele livro que você gosta muito, né, 12ª Profecia. Da linhagem de Profecias Celestinas. Profecia Celestina, né, quando ele vai contando isso, e quem lê o livro, uma pessoa se entra naquele livro com um olhar mais cético, ele parece bobo. Mas quando você começa a viver aquilo, você vê que é exatamente aqueles passos, um monte de chave. Né? Tem um monte de chaves. Então, eu acho que se talvez você for um líder de uma organização que... Por qualquer razão, isso que a gente está falando pareça muito distante, pareça não real, pareça que essas pessoas não existam, ou que ela é utópica. E se você quiser, talvez, mudar ou expandir o olhar, dá um oi pra gente, né? A gente tem coisas que a gente pode levar como os primeiros dados das pesquisas que a gente vem sabe. A gente quer muito poder conversar com vocês nessa potencialidade. Porque sim, podem ser que novos humanos estão no armário, como eles estão contando pra gente, e eles estão aí. E tem uma outra forma muito potente de operar. Porque vocês vão ver, a gente vai desfilar convites muito bonitos aqui, né? Apresentar e trazer convites muito bonitos aqui ao longo dessa nossa temporada. E vocês vão ver que são todas as marcas, elas são marcas enormes o suficiente. E algumas, não precisa ser enormes, mas assim, as enormes é fácil de a gente identificar porque... tem muitas camadas de futuros, de verdades, de consciências. Essa, para mim, são as diversidades mais desafiadoras que a gente tem, porque tem pessoas em tempos e décadas diferentes, pessoas em níveis de consciência diferentes, e níveis e valores diferentes. Da onde a gente opera com todas as marcas que todas as empresas têm interesse em operar em alguma forma, mas a partir dos novos humanos. E são essas pessoas que nos levam para lá para fazer trabalhos. E essa é a pergunta, né? Se tá difícil ou tá desafiador alguma parte desse seu negócio, como a gente angula para poder ir
ao encontro de valores onde esse fluxo, essa sincronicidade saiam com mais potência. E vocês vão ver daqui a pouco os nossos convidados, a nossa primeira convidada. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, uma super executiva de uma marca importante no país. É isso. Então, eu acho que trazer o futuro, né? O futuro pro presente, ele é sempre essas novas escolhas. E aquilo que parece impossível, só é impossível até que se torne o que já é, né? Então, desse lugar de muita verdade, acho que caminhando já para um fechamento, os sinais que as pessoas... Eu quero trazer uma pequena frase que eu recebi essa semana. Eu falo bastante sobre dinheiro, né? Tenho esse lugar de convidar as pessoas a refletir sobre o dinheiro como uma energia, né? Para os líderes. E aí, uma pessoa vai num grande congresso de inovação, advogados, mercado financeiro. E aí, ela me mandou uma mensagem falando assim... Acabei de ouvir uma fala do CEO da Natura e lembrei de você. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Como a gente é lembrado. Eu não precisava nem ter continuado a mensagem, eu já estava feliz na introdução. E ele diz assim: dinheiro está aí. Ele não existe, ele é um fluxo. É um mundo do e não do ou. Né? É um mundo do e não do ou. Ele estava falando que ninguém tem dinheiro porque é algo para ter. Ele está aí e flui conforme o seu direcionamento de valores e verdades. Maravilhoso. Para canalizar os seus investimentos. Então, é sobre verdade, é sobre fluxo e é o head de uma das maiores empresas desse país. Globais. Um baita novo humano. Muito obrigada, gente. Obrigada.